Bem-vindos à nossa análise aprofundada de hoje. Antes da gente começar, só um lembrete rápido. Não esqueçam de seguir ou se inscrever aqui no nosso canal, o Mergulho Profundo, Jornal Alfredo Wagner Online. Assim ninguém perde nossas próximas explorações. Hoje o nosso foco é o 7 de setembro, uma data-chave para o Brasil, claro, mas a gente vai olhar por um ângulo bem específico. Como foi que Alfredo Wagner celebrou esse dia? A nossa base é uma reportagem bem completa do jornalista Mauro Demarchi, que saiu no jornal Alfredo Wagner Online no próprio dia 7 de setembro de 2025. A ideia aqui é entender essa celebração local, como foi a organização, como o pessoal participou e principalmente que mensagens circularam ali na praça. E olha, a reportagem já começa com uma imagem forte, né? A praça central da cidade lotada. Isso, por si só, já diz bastante coisa. E o tema do desfile daquele ano? Brasil de todos para todos. Um tema, assim, bem atual, né? Como será que essa ideia apareceu num evento cívico numa cidade como Alfredo Wagner? Bom, vamos tentar entender isso melhor. A descrição inicial é de um clima de civismo, de celebração coletiva forte. Sem dúvida. Essa imagem da praça cheia é um ponto de partida muito relevante. Em cidades menores, sabe, esses eventos cívicos vão além do formal. Eles são tipo o que conecta a comunidade. Essa participação grande que foi relatada sugere que a data, o ato de celebrar junto, isso ainda tem um valor muito grande para os moradores. Não é só patriotismo abstrato, é pertencimento local, é reafirmar a identidade da comunidade ali naquele ritual nacional. A adesão das pessoas é talvez o melhor termômetro para ver se esses momentos ainda importam. E a solenidade teve seus momentos bem definidos, né? O Dego Bittencourt foi o cerimoniário conduzindo tudo, chamou as autoridades para o palanque, o clássico. Aí teve o hino nacional e a reportagem faz questão de dizer que foi cantado em uníssono por todo mundo presente. Isso passa uma ideia de conexão forte, né? E teve outro destaque, uma aluna da Escola Paço da Limeira cantando o hino do município. Olha, aí a gente tem uma combinação bem interessante de símbolos em ação. A música, claro, sempre mexe com a emoção coletiva. Os hinos, né? O nacional e o do município. Eles funcionam em níveis diferentes, mas que se completam. De identidade. O hino nacional liga a comunidade ao Brasil, ao todo. Mas a interpretação do hino do município por uma estudante, isso é fascinante. Antiga barracão, aos bravos pioneiros, a nossa gratidão. Alfredo Wagner, terra querida, enaltecemos tua história e teu valor. Tu fazes parte da nossa vida, te bendizemos com orgulho e com... Fascinante como? Quer dizer, além da emoção que deve ter sido, né? Além da emoção, que a gente imagina que foi palpável, a escolha de uma aluna para cantar o hino municipal reforça muito a ideia de continuidade, sabe? De passar os valores, a própria identidade local para as novas gerações. É quase um ato pedagógico dentro da festa. Mostra o papel da escola nisso e, ancora o civismo na realidade específica de Alfredo Wagner. Não é só Brasil, é o nosso cantinho no Brasil. Essa costura entre o nacional e o local, usando a música e a juventude, é uma das coisas mais ricas desses eventos. Faz sentido. E depois desses momentos mais, digamos, simbólicos, vieram os discursos. O prefeito, segundo a matéria, não só celebrou a data, mas, olha só, aproveitou para mandar um recado para a classe política nacional. Pediu para colocarem os interesses do povo acima das brigas pessoais. Uma fala que vai além do local, né? Exatamente. E esse é um ponto que chama a atenção. Porque, enquanto o vice-prefeito, o Fábio Dorigon, ficou mais no protocolo, agradecendo, elogiando o evento, e a secretária de Educação, a Kellen Schlemper-Jochen, que, aliás, foi quem organizou tudo, fez um discurso que a reportagem descreve como emocionado, focado em união e esperança, o prefeito traz essa outra dimensão, mais política, mais ampla. E o que isso diz pra gente? É normal essa mistura em eventos assim? É relativamente comum, sim. Principalmente em datas cívicas que meio que convidam a pensar sobre o país, né?
O interessante aqui é ver como isso se encaixa no evento de Alfredo Wagner. A gente tem a celebração local, o orgulho da cidade, essa ênfase em união e esperança vinda da educação, que parece bem alinhada com o tema Brasil de todos para todos. E, ao mesmo tempo, essa crítica ou apelo para o cenário nacional. É importante dizer, né, a nossa análise aqui se baseia só no que o jornalista Mauro Demarte relatou. A gente não está tomando partido. O que a gente observa é como o evento local vira um espaço onde diferentes discursos, o comunitário, o cívico, o político nacional, se encontram ali, convivem. A fala do prefeito pode ser um jeito de conectar as preocupações locais com algo maior, ou talvez um reflexo de tensões que chegam até o nível municipal. Essa mistura de tons e focos é bem interessante mesmo. Mas vamos para o coração do evento, o desfile. A reportagem destaca uma participação especial, a Fanfarra de Rio do Oeste. Trazer um grupo de fora, isso adiciona algo diferente, né? Talvez um intercâmbio entre as cidades. Sim, a presença de uma fanfarra convidada é significativa. Pode indicar, assim, boas relações entre os municípios, um esforço para deixar o evento mais rico e também serve para criar um contraste ou um diálogo com as tradições locais. Mostra que a celebração não está fechada nela mesma, mas se abre para a região. Agrega brilho, como diz o texto, mas também complexidade à dinâmica toda. E por falar em tradição local, a abertura oficial foi com a fanfarra do Colégio Silva Jardim. E aqui a reportagem traz um número que impressiona: 53 anos de história. Meio século marcando o ritmo dos desfiles na cidade. Isso é... uau! 53 anos. Olha, isso é muito mais que música. É patrimônio vivo. Pensa no que é manter uma fanfarra ativa por tanto tempo. Exige um esforço contínuo da escola, dos instrutores, dos alunos que passam por ali geração após geração e da própria comunidade que apoia, que vai assistir. Representa disciplina, trabalho em grupo, dedicação. Em muitos lugares, as fanfarras passam por dificuldades para continuar. A longevidade da fanfarra do Silva Jardim é um testemunho forte da força dessa tradição em Alfredo Wagner e do valor que a comunidade dá para isso. É a memória coletiva marchando, literalmente. Cada nota tocada ali carrega décadas de história cívica da cidade. Que legal essa perspectiva sobre a fanfarra. E o desfile em si, como foi que ele trabalhou o tema Brasil de todos para todos? A reportagem diz que foram os grupos das escolas e da comunidade que apresentaram o tema. Mas como exatamente? A chave aqui parece ter sido o papel do cerimoniário, o Dego Bittencourt. O texto fala que ele explicava para o público o que significava cada pelotão, cada grupo que passava. Isso é fundamental. Sugere que o tema não foi só um slogan jogado, mas foi dividido em partes, representado visualmente pelos grupos e explicado com palavras para garantir que a mensagem chegasse. Ah, então a estrutura do desfile foi pensada para comunicar mesmo essa ideia de Brasil de todos para todos. Não era só para ficar bonito. Tinha uma intenção clara ali, meio pedagógica até. Exatamente. A escolha de usar grupos escolares e comunitários para representar o tema também é importante. Transforma os próprios moradores, de idades diferentes, de lugares diferentes da sociedade, nos mensageiros. E essa necessidade de explicação do cerimoniário, isso levanta uma questão interessante, né? Será que o tema, por si só, era visto como complexo? Ou talvez um pouco ambíguo para o pessoal, Tadi? Ou foi um jeito de garantir que as ideias que os organizadores queriam passar, talvez sobre inclusão ou diversidade, superar divisões, ficassem bem claras? A reportagem não entra nos detalhes das explicações, mas o método explicar ativamente durante o desfile sugere um esforço consciente para direcionar como o público ia entender aquilo. E como é que o pessoal reagiu a isso tudo? A matéria descreve um clima de entusiasmo, civismo e confraternização. Parece que a fórmula funcionou, né? Essa descrição da reação do público é chave. Entusiasmo, civismo, confraternização. Essas palavras pintam o cenário de um evento que conseguiu de fato engajar a comunidade emocionalmente e fortalecer os laços sociais, sabe? Indo além da formalidade. Sugere que a mensagem de união e o visual do desfile tiveram uma boa recepção.
E a confraternização indica que o evento foi além do protocolo, virou um momento de encontro, de celebração da comunidade de verdade. Olhando para trás, então, a impressão geral que o artigo passa é de sucesso. Usa expressões como clima positivo e diz que o evento marcou mais uma página da história do município. Um 7 de setembro que ficou na memória de Alfredo Wagner. Então, o que a gente tira disso tudo? Se a gente tentar pegar a essência dessa experiência lá em Alfredo Wagner, o que a gente aprende sobre as celebrações cívicas hoje em dia? Olha, acho que dá para tirar alguns pontos principais. Primeiro, confirma que esses rituais cívicos, quando são bem feitos e conectados com a comunidade, ainda têm uma força grande para mobilizar as pessoas no nível local. A praça cheia é a maior prova, não são só coisas do passado. Segundo, o papel central e bem visível da educação. A Secretaria Municipal organizou, as escolas foram as estrelas na apresentação do tema. Isso reforça a escola não só como lugar de aprender, mas como um motor na construção da cidadania e na transmissão de valores cívicos nesse caso. Valores como união e esperança ligados ao tema Brasil de todos para todos. Terceiro, e talvez o ponto mais complexo, é como o evento articulou uma visão específica de identidade nacional. O tema Brasil de todos para todos é uma afirmação, né? Ao desdobrar isso com os grupos locais e as explicações, a organização tentou dar um conteúdo concreto para essa ideia, talvez focando em inclusão, diversidade, ali no contexto local. E isso acontece ao mesmo tempo que o prefeito menciona as divisões na política nacional. Então a gente tem um microcosmos interessante. O local tentando construir uma narrativa de unidade e inclusão, enquanto reconhece, mesmo que rapidinho, as tensões do cenário maior. Mostra como o significado de Brasil está sempre sendo negociado e interpretado nessas práticas cívicas locais. Essa análise amarra bem os pontos que a gente conversou. E para não esquecer dos detalhes que dão vida para essa história, acho que vale guardar a imagem da fanfarra do Colégio Silva Jardim, com seus 53 anos, como um símbolo dessa força da tradição local. Ou quem sabe, a lembrança daquela aluna cantando o hino do município, né? Personificando essa ligação entre juventude, identidade local e civismo. São esses detalhes que fazem um relato jornalístico virar uma imagem mais viva na nossa mente. E tudo isso acaba levando a gente para uma última reflexão, algo para quem nos ouve pensar depois. Como será que essas celebrações locais, tipo essa de Alfredo Wagner, com temas tão carregados de significado como o Brasil de todos para todos, não só refletem, mas talvez ativamente moldam ou tentam moldar os sentimentos coletivos sobre o que é ser brasileiro e sobre a possibilidade de unidade nacional hoje em dia? É uma pergunta que fica no ar, né? Gostaram dessa análise? Querem continuar explorando temas relevantes com essa profundidade toda? Então não deixem de seguir ou se inscrever no nosso canal Mergulho Profundo, Jornal Alfredo Wagner Online. Assim, vocês ficam por dentro das nossas próximas investigações. Até a próxima!